o André Luiz Chiarini. Ele é escritor, já tem 9 livros. O último livro dele, que ele está lançando, né? Ele depois vai falar melhor sobre esse livro. É um livro que ele escreveu mediúnico. Todos os livros que o André ele escreve, ele faz questão de doar para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que é o centro o qual ele frequenta, o qual ele trabalha, aonde ele dirige a sopa aos sábados. Ele também dirige a TV Caminho da Luz e ele é vice-presidente dessa mesma instituição. Então, vamos receber o nosso querido companheiro que está aqui hoje, o André Luiz. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom dia. Que alegria retornar a São José dos Campos, que alegria retornar ao Divino Mestre, que alegria rever amigos e que possamos fazer novas amizades em nosso encontro de hoje. Que todos nós possamos sair da casa com os nossos corações cheios de alegria, cheios de ânimo, cheios de reconforto, cheios de paz. Que bom uma casa dedicar o seu espaço à nossa espiritualidade. Que alegria vermos tantas crianças adentrando a casa, participando da evangelização. Que bom nós vemos o trabalho em nome do nosso Mestre Jesus crescendo e florescendo. Um aspecto importantíssimo da doutrina dos Espíritos é o consolo. Consolo se reveste de vários fatores que nos levam a ele. Um deles, o esclarecimento. Quando nós reencarnamos, comumente passamos pelo véu do esquecimento. Esquecemos quem fomos, o que fizemos, o que trazemos conosco e o que nos cabe fazer na existência atual. Por passarmos pelo véu do esquecimento, muitos poderão alegar: é por isso que eu não faço melhor. Se eu soubesse quem eu era, se eu soubesse os compromissos que eu assumi antes da minha atual existência, eu faria talvez melhor, eu faria mais do que eu faço no presente. Allan Kardec, em vários momentos da obra kardeciana, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, também obras adjacentes de Kardec, como as revistas espíritas, ele nos fala que este pensamento não procede com o ideal. Se eu soubesse o que eu fiz, se eu soubesse dos compromissos que eu assumi antes da atual existência, isso poderia ser mais um prejuízo do que um benefício. E para saber o que eu preciso fazer nesta existência, eu não preciso saber quem eu fui, o que eu fiz e os compromissos que eu assumi. Para aqueles que aqui estão que são casados, um dos papéis importantes que nós temos é o do matrimônio. Para os pais que aqui estão, um dos compromissos importantes que nós assumimos são com os filhos. Para aqueles que têm os pais encarnados, especialmente na velhice, em que os papéis se invertem, em que eu passo a cuidar deles, aí está a nossa responsabilidade com o nosso pai, com a nossa mãe. Aqueles que trabalham profissionalmente, dividem uma mesa, uma sala, um ambiente profissional com mais 2, 3, 4 pessoas, não é à toa que por um tempo pequeno ou grande nós estamos com aquelas pessoas. Então aí nós já começamos a ver os nossos compromissos. Para quem tem mais de um filho, não vamos dizer que nós amamos os filhos por iguais. Porque nós temos a nossa afinidade, tanto quanto a gente não ama o pai e a mãe por igual.
Nós temos aquele que toca mais o nosso coração. Eu não posso demonstrar, eu não posso deixar aberto para os outros, mas tem aquele que eu tenho uma afinidade maior e tem aquele que uma coisa muito pequena eu já pego mais no pé. Ou aqui em São José são diferentes do restante dos lugares? Pode ser que aqui seja um lugar diferente. É a mesma coisa, é o nosso compromisso ali. E é uma bênção desenvolver a paciência, a tolerância, tanto quanto eles também desenvolvem conosco, viu? Não são só eles, só nós que desenvolvemos com eles, não. Eles têm a mesma visão a nosso respeito. Então nós percebemos claramente que esses compromissos que nós assumimos, quando eu trago conteúdo espírita para dentro do meu coração, e acima de tudo para a prática, porque conhecer o Espiritismo é uma coisa, viver o Espiritismo é outra. Conhecer o Espiritismo, ouvir uma palestra, participar dos cursos que eu estava lendo aqui quando estava projetado, participar de uma feira do livro, adquirindo livros, ou quando vem um orador igual nós, que a renda do livro é para ajudar uma instituição, tudo é muito bonito, muito válido, maravilhoso. Mas ninguém melhora vindo domingo de manhã no Divino Mestre. Simplesmente. Se eu não sentar na cadeira, ouvir a palestra e falar assim, o que ela me serve, no que ela se aplica a mim, e não ficar que a pena que a minha esposa hoje não veio, pena que a minha filha hoje não veio, pena que hoje o meu pai não veio, já é um pensamento equivocado, é para nós. Quando eu sento na cadeira com o objetivo de também aprender e de me colocar a serviço da espiritualidade, porque muito comumente a gente vem numa casa espírita e quer a solução para os problemas conjugais, quer a solução para os filhos difíceis, quer a solução para os pais idosos, quer a solução para mundos e fundos, e poucos dizem assim, Senhor, o que queres de mim? Eu sempre quero algo dos Espíritos, eu sempre quero algo de Jesus, eu sempre quero algo de Deus. O que aprendemos com as religiões tradicionalistas, paga e alguém ora por nós, paga e alguém vela por nós no enterro, paga e alguém vai batizar o teu filho, paga e alguém vai fazer uma prece por você. Vem o Espiritismo e nos fala, não existe céu fácil. Não existe aquela ideia de que quem vai fazer prece por nós é o padre, o pastor ou o dirigente espírita. Não, eles têm que fazer por eles. E também por aqueles a qual frequenta o seu templo de oração. Mas quem tem que fazer a nossa própria prece somos nós. Lá em Itapeira nós começamos agora uma nova campanha do agasalho. Ah, é para levar para o centro espírita o agasalho? Não. Pega o mesmo agasalho, quando você vê um morador de rua, tira do teu carro e vai você dar para ele. Por que é o centro espírita somente que tem que fazer a caridade? Nós não temos condições de pegar. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava na Norte Sul, em Campinas, uma avenida movimentadíssima de Campinas que corta a cidade de Campinas, cidade natal minha. E é interessante porque no semáforo, uma pessoa da minha frente parou o carro. O sinal havia fechado. Tinha um grupo de uma família, pai, mãe e dois filhos do lado, numa pracinha na Norte Sul. Aquela senhora, sem perguntar nada para aquela família, desceu do carro, abriu o porta-mala, tirou uma cestinha básica e deu para aquela família. Naquele momento, eu me lembrei da parábola em que Jesus nos fala do samaritano que ajudou a pessoa sem perguntar alguém, e eu me senti como um religioso, que conhece o Evangelho, que conhece a lei de amor, que conhece a lei de fraternidade. Cruzei meus braços, olhei para um lado e falei, o problema não é comigo, e ia continuar embora. O aspecto do consolo que o Espiritismo nos traz faz uma grande diferença na nossa vida quando nós aplicamos. Quando eu mudo a mentalidade, quando eu, primeira coisa, paro de achar que o mundo conspira contra mim. Ah, minha dor é a maior, o meu sofrimento é o maior, o meu casamento é o mais difícil, os meus filhos são os mais difíceis, os meus pais não me amam. Tem pessoas que sofrem mais do que nós. Isso é um fato.
Sempre vai ter uma pessoa que sofre mais do que nós, sempre vai ter uma pessoa mais bonita do que nós, sempre vai ter uma pessoa mais rica do que nós. É o mundo. Se eu olhar sempre para o que o outro tem e eu não tenho, eu vou ser sempre a vítima. Ah, o meu carro não é o melhor porque o outro tem um carro melhor do que eu. Sim, vai ter sempre alguém com um carro melhor do que o meu. Ah, o meu emprego tem pessoas que ganham mais do que eu. É um fato. Agora, quando eu mudo a perspectiva e falo, que maravilha, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho um corpo físico, e eu passo a aproveitar a oportunidade que eu tenho, eu passo a me enriquecer espiritualmente. Para a sociedade, o rico e o pobre é quem tem mais economicamente, mas para o alto não. Para o alto, o rico e o pobre é quem tem mais espiritualidade, quem tem mais amor, quem tem mais paciência, quem tem mais docilidade, quem tem mais espiritualidade. Dinheiro é algo que eu conquisto ou que eu herdo e que eu deixo aqui quando eu partir. Ninguém leva carro, ninguém leva casa, ninguém leva títulos, ninguém leva nada. O que aqui eu tenho, eu sou um usufrutuário. O carro que está lá fora me aguardando embora, ele é meu enquanto eu estiver aqui. A casa que eu durmo, sendo minha ou de aluguel, enquanto eu estiver aqui, ela é minha. Num futuro passará a mão de uma filha, de um parente ou de qualquer outra pessoa. Aquilo que eu juntei a vida toda e que eu penso assim, eu vou deixar algo melhor para o meu filho, a melhor herança que eu posso deixar para o filho não é uma casa e um carro, porque se ele for descabeçado ou tiver uma pessoa do teu lado descabeçada, ele perde tudo quando a gente morrer. O melhor patrimônio, o melhor investimento é isso que a gente vê com as crianças aqui, na evangelização infantil. São os momentos que a gente cria de afetividade. São os momentos que vão falar assim, eu, na minha infância, nos domingos pela manhã, eu acordava cedo, muitas vezes a contragosto, e eu ia para a evangelização infantil. Porque bens materiais não criam vínculo entre pai e filhos. Hoje o que mais há é pais e filhos, e o que menos há é amizade entre pais e filhos. Porque colocar um filho no mundo pela via do sexo é a coisa mais fácil e linda do mundo. Todos aqui nós temos capacidade para isso. Mas ser um educador de almas e de corações não é para qualquer um. Colocar um filho e falar assim, eu formei um homem de bem, eu formei uma mulher de bem, hoje em dia é raridade. Hoje você forma pessoas para ter um bom emprego, para ser competitivo, para ser o melhor, para ser o bom, mas custe o que custar, se tiver que roubar, se tiver que matar, se tiver que passar por cima do outro, está valendo, porque a sociedade vale a pena quem tem um carro bom, mas ninguém pergunta como ele conquistou aquele carro bom. Isso é o que a gente valoriza. Vem uma pessoa com carro bom, já é uma pessoa boa. Vem uma pessoa com carro simples, esse é descartável. Então essa sociedade não pode fazer parte do nosso pensamento de espírita. Se o materialista pensa assim, se o outro pensa assim, é um direito de cada um. Mas com o conhecimento espírita e com a profundidade que Allan Kardec nos deixa na obra da codificação, o nosso comportamento ele tem que ser outro. A nossa visão tem que ser outra. Estamos aqui sim ainda cometendo os nossos equívocos, somos espíritos de terceira ordem, como está em O Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, escala espírita. Nenhum de nós é de segunda ordem ou de primeira. Nós estamos ali entre o pseudo-sábio, o batedor. Para quem já estudou com afinco, a escala espírita, a gente está ali naquela luta. Nossa oportunidade reencarnatória. Interessante porque quando nós adentramos um carro e sentamos na frente, ele tem um vidro enorme para olharmos para a frente. O condutor tem um vidro pequeno, 3 vidros pequenos que são os retrovisores. Mas nós gostamos de ficar olhando para trás na nossa vida. Em vez de nós olharmos para a frente e vemos o futuro que está ao nosso lado, reparamos sempre o que não temos, o que falta e o que deixamos passar por nós. Auto-perdão, auto-caridade, auto-entendimento, auto-amor são palavras fundamentais em tempos como o que estamos passando. A nossa evolução ela não se dá por osmose, eu quero ser uma pessoa melhor.
não se dá dessa forma. É a luta de cada dia, é o esforço de cada dia, é a dedicação de cada dia. Quando nós trazemos essa perspectiva para nós temos que analisar também que nós vamos ter uma continuidade após esta existência. Sai a ideia de céu, inferno, purgatório, lugares geograficamente definidos, céu, inferno, purgatório, sai essa ideia para mundo espiritual. Nós somos espíritos viventes. Nós estamos atualmente na crosta, nós estamos atualmente no plano físico, nós estamos atualmente na condição de André, de João, de Maria, cada um de nós aqui. Nós estamos temporariamente revestidos das oportunidades que nos foi dado, mas é interessante começarmos a analisar também que existe uma continuidade e que nós não vamos ficar eternamente nesta dimensão. E eu posso chegar do outro lado a qualquer momento. A qualquer momento eu posso ser convidado a tirar o meu nome premiado e falar: André, chegou a tua vez de retornar ao mundo espiritual. Quando nós falamos de mundo espiritual, há 167 anos nós estamos construindo aquela ideia do que vem a ser o mundo espiritual. Dividido por colônias, dividido por cidades, dividido por regiões, dividido por dimensões. Tudo a vida. Allan Kardec nos fala que não existe o vazio absoluto. Logo, tudo que nós olhamos a vida. Há 500 anos atrás, imaginávamos equivocadamente que a Terra era o centro do universo, que havia vida apenas aqui, e que todos os globos que nós vemos, não havia mais nada, era um enfeite de Natal para os nossos olhos. Vem o Espiritismo e nos mostra: pera lá, o planeta Terra é um planeta de periferia. Na ordem evolutiva, não chegou ainda nem no meio termo que é a regeneração. Em 5 degraus nós estamos no segundo. Há 2.000 anos atrás éramos um planeta primitivo. 2.000 anos atrás, com o advento do Cristo, não faz muito tempo. Se temos em média reencarnatórias 100 anos entre reencarnar, desencarnar e reencarnar de novo, em 2.000 anos viemos quantas vezes? O que é 10, 15, 20 reencarnações? Nada. Para desenvolver o amor, a caridade, a bondade, a docilidade, 2.000 anos, 3.000 anos, não é nada. Tem espíritos exilados de capela que estão conosco há 4, 5.000 anos e continuam patinando no orgulho, no excesso de intelectualismo e no pouco amor. Não é nada 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, não. Quantos aqui já não têm 40, 50, 60, 70 anos? Parece que foi ontem que reencarnaram, estava com a mãe, com o pai, com isso, com aquilo. Já estamos na velhice. A vida passa por nós implacavelmente. Não para ninguém. E ao desencarnar, se continuarmos no planeta Terra como estamos nos esforçando para tal, nós temos uma única certeza. Desencarnando hoje, vamos entrar na fila da reencarnação novamente. Porque nós temos o que espiar e temos o que provar, temos as pessoas a ressarcir, temos aquilo que deixamos atrás e temos aquelas pequenas dificuldades que pelo orgulho e pelo egoísmo na atualidade nós temos fomentado também. E nesse compêndio vem o esclarecimento espírita. Numa maratona evolutiva frente a nós mesmos, qual o real desejo de transformarmos? Não é transformar a esposa, não é transformar o marido, não é transformar o outro. Qual o nosso real desejo de transformarmos e de nos conscientizarmos que somos uma essência? Nós somos um conjunto de coisas que formam os sentimentos, a intelectualidade, a espiritualidade, a moralidade e as balizas de certo e de equivocado. A oportunidade atual que nós temos, eu não tenho medo de afiançar que é a melhor oportunidade que temos do ponto de vista do esclarecimento.
A compreensão que nós temos hoje de certo, de errado, do que devemos fazer, do que devemos evitar, está muito claro e patente na mente de todos nós. É fácil sair de um polo errado e ir para o polo certo? Ainda não é fácil. Ainda patinamos muito em questões elementares que formam o nosso ser. Por isso que estamos reencarnados. Tem coisas que eu sei que é a longo prazo que eu vou mudar, mas há muitas pequenas coisas que a curto prazo já temos condições de fazer. E muitos espíritas estão chegando do outro lado, tristes da oportunidade que tiveram. Porque enquanto aqui eu me iludo como um pavão, fala bonito, ou escreve bonito, ou aplica bem um passe, ou vai na evangelização, aqui a gente parece que tudo é bom. Quando eu chego do outro lado e eu faço uma retrospectiva, eu vejo que eu deixei muito a desejar. Quantos espíritas desencarnados? Eu já não tive a oportunidade de conversar na nossa desobsessão. E até agora não conversei com um que estava plenamente feliz com a sua oportunidade. Todos eles diziam, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter assistido menos novela, eu poderia ter assistido menos jornal, eu poderia ter perdido menos tempo com bobagens. Mas eu não aproveitei, eu não ouvi o conselho dos bons espíritos. E nesse clima, vai passando a nossa existência diante de nós. Vai passando por nós as oportunidades. O crescimento, ele não vem simplesmente porque eu desejo que ele venha. Ele vem por uma construção. Quando vamos aprender a conduzir um carro, parece ser tão difícil olhar para os lados, e vai mudar a marcha, e vai controlar o pé, e vai controlar ali as coisas, parece, nossa, eu não vou dar conta. Hoje nós dirigimos com os olhos fechados, se for o caso. Assim também é a nossa construção. Assim também se faz a oportunidade que nós estamos tendo. O tempo ele passa de modo abrupto, rápido. Extraordinariamente passam as fases da nossa existência. Quando eu aproveito, menos arrependimento eu tenho. Quais são as pessoas que possuem menos arrependimentos? Aqueles que souberam viver com mais intensidade cada fase da vida. Olha para trás e fala assim, hoje meu filho está grande, mas eu aproveitei ele. Hoje a minha mãe já partiu para o mundo espiritual, mas eu aproveitei ela. Hoje o meu companheiro já retornou antes do que eu para o mundo espiritual, mas eu aproveitei as fases do casamento. Será que nós aproveitamos as fases que hoje nos chegam e que nós somos convidados à nossa análise, ponderação, reflexão? Isso somente nós poderemos dizer. Somente cada um de nós, com a nossa própria consciência, no esforço hercúleo de analisarmos quando reencarnamos quem somos e ao desencarnarmos o que nós esperamos para nós. Então nós passamos a observar o quanto que vale a pena a nossa existência e o esforço que imprimimos nela. Quando aqui chegamos, pouco trouxemos no sentido da espiritualidade como hoje nós temos aprendido, com cursos, com seminários, com palestras e, acima de tudo, com aplicação. Lembro-me de um trabalho de desobsessão extraordinário que tivemos em Itapira, em que o Espírito disse assim acerca de um obsessor. Comumente, os culpamos pelo nosso sofrimento, pela nossa desilusão, como sendo o entrave ao nosso casamento, o entrave aos nossos filhos, o entrave às pessoas que estão ao nosso lado. E é interessante porque chegou o espírito amigo e me disse assim, olha, eu tenho acompanhado esses últimos tempos o trabalho na casa e a gente ouve falar muito acerca dos obsessores. Olha, eu vou dizer uma coisa, há encarnados tão ruins que nós que aprendemos com eles algumas técnicas de obsessão. Não é só obsessor, não.
O obsessor não é apenas o desencarnado, não. Tem muito encarnado aí obsediando no casamento, com os filhos, com o próximo. Não é tudo espírito, não. Então, às vezes, nós sempre ali, não, meu casamento é difícil, meus filhos são difíceis, os meus pais são difíceis, o trabalho é difícil, é o obsessor na minha vida. Às vezes, o obsessor é a minha falta de fé. Às vezes, o meu obsessor é a minha falta de pensamento positivo. Às vezes, o meu obsessor é a forma que ali eu conduzo a minha existência e, na verdade, é comigo. Na verdade, sou eu, o obsessor maior. Então, eu vejo que essas pequenas reflexões, essas pequenas mensagens que o consolo espírita nos faz, mas sempre nos convidando a fazer algo a mais. Pedi e abre-se-vos-á. Pedi, batei e abre-se-vos-á. Pedi e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. A mensagem do Cristo é sempre na primeira pessoa. É sempre o convite para mim. O mundo é ilusório. O mundo está sempre envolto em guerra. O mundo parece que descamba para problemas cada vez maiores. É uma visão rasa se nós formos analisar sem analisar a reencarnação, a lei divina, sem analisarmos a bondade de Deus. Mas é um fato que precisamos levar em conta. O mundo passa por um momento difícil. Mais prece, mais vigilância, mais compreensão vai nos ajudar positivamente. Há uma história que Jerônimo Mendonça contava com muita frequência ao longo de suas palestras, que quando eu ouvi recentemente, eu achei ela extraordinária. Essa história ele contava há 40, 50 anos atrás. E ele falava de uma princesa que ela teve um sonho que lhe chocou muito. Porque era uma mulher muito bonita, vivia num palácio muito bonito, e ela imaginava que tinha a casa mais bonita de todas as construções que ela teve a oportunidade de ver. E era, de fato, um palácio extraordinário de beleza. E ela conta que neste sonho, quando ela esteve dormindo, desligada temporariamente do corpo físico, e ela teve a oportunidade de ir para o mundo espiritual, ela viu um palácio mais bonito do que o dela. E ali intrigou ela, porque ela falou, mas como que pode haver um palácio mais bonito do que o meu? Ela imaginava que o dela era mais bonito. E interessante porque depois que ela contemplou aquele palácio, ela perguntou, de quem é este palácio? Disse o amigo espiritual que estava ao seu lado, disse assim, este palácio pertence ao teu jardineiro. E ela ficou intrigada, mas como é que pode o jardineiro ter um palácio mais bonito, maior, mais vistoso do que o meu? Imediatamente eles foram para uma outra região espiritual, uma região mais feia, sem qualquer beleza, desprovido de tudo, sem qualquer coisa que pudesse agradar, que pudesse somar, que pudesse enaltecer a sua grandeza. É um lugar feio, uma casa caindo aos pedaços, um ambiente extremamente hostil, e ela perguntou, de quem pertence a esta casa? O amigo espiritual lhe diz, esta casa lhe pertence, princesa. Esta casa é a tua próxima moradia. Ela ficou apavorada, ela ficou assustada, tinha um palácio, tinha as pessoas aos seus pés, e ao desencarnar, ela vai para aquela região espiritual. Aquilo lhe chamou muita atenção e causou pavor. E ela perguntou, o que eu preciso fazer para quando chegar desse lado ter uma casa igual o do jardineiro? O amigo espiritual diz, quando acordar, vai conversar com ele e siga os seus exemplos. Ela levantou, muito impressionada com tudo que ela havia visto, ouvido, vivenciado do outro lado, ela acordou. Pela primeira vez ela desce a escadaria do palácio, cumprimentando as pessoas que trabalhavam para ela.
toma o café sem lamentar o que não tinha, agradecia pelo trabalho das pessoas que estavam ao seu lado. E ela perguntou, cadê o meu jardineiro? Ah, está no jardim tal, fazendo tal coisa. Ela se dirige até o jardineiro e fala assim, como faço para ser uma pessoa boa? O que eu faço para ser uma pessoa diferente? O jardineiro, impressionado com ela, trabalhava naquela casa há décadas e aquela soberana nunca dirigiu o olhar a ela, nunca dirigiu a palavra a ela, nunca dirigiu nada a ela. Tomado de espanto, foi até ela, num ar de respeito, e respeitando a devida hierarquia, disse assim, minha princesa, eu procuro lá fora, quando não estou em trabalho, ajudar as pessoas de uma vila aqui próxima. Falta-lhes remédio, falta-lhes agasalho, falta-lhes cobertor, falta-lhes tudo. A nobre olhou para ele num olhar significativo e disse assim, neste próximo final de semana, eu hei de estar convosco neste encontro com a comunidade carente. Ela se veste de modo simples, enche uma carruagem do que havia de bom e do melhor para entregar para aquelas famílias que não tinham brinquedos, para as crianças, remédio para os doentes, comida para as famílias, e lá ela segue até esta vila próxima de seu palácio. Ao lado do jardineiro passam a serem os benfeitores encarnados daquele agrupamento. Daquele dia em diante não faltava nada, tinha alegria, tinha esperança, tinha otimismo, e semanalmente retornavam levando novos itens. E assim foi por anos e por décadas. O jardineiro, mais idoso do que a princesa, desencarna, toda aquela comunidade fica em luto. Um homem bom havia retornado para o mundo espiritual. Assim que ele desencarna, no final de semana seguinte, ela continua com o mesmo trabalho que o seu benfeitor anônimo havia lhe ensinado e inspirado. E até o final da sua vida, ela segue por este caminho. Quando ela desencarna, aquele mesmo amigo espiritual que décadas atrás havia mostrado a realidade dela e a realidade do jardineiro, volta novamente e mostra para ela um palácio tão belo quanto aquele que ela havia visto décadas atrás pertenceu ao jardineiro. E ela, num misto já de humildade e de espanto, pergunta, de quem pertence esta casa? E o amigo espiritual fala, lhe pertence pela construção e pelo teu esforço diário. Esta história é uma simbologia das construções que nós fazemos e que herdaremos no além-túmulo. Esta é a história que nos leva a compreender que a nossa verdadeira vida não está aqui. Esta é uma existência e uma página em branco que todos os dias nós vamos escrevendo. Alguns capítulos lindos e alguns capítulos a deixarem ainda a beleza de lado. Mas eis-nos tendo uma grande oportunidade diante de nós. O que será no nosso futuro é o que já estamos escrevendo hoje. O meu sim de hoje, o meu não de hoje, os meus pensamentos de hoje, as minhas escolhas de hoje impactarão involuntariamente e diretamente, dependendo da situação, no que será o meu futuro. André, como será a minha próxima existência? Uma continuidade natural da que estamos tendo agora. Ninguém muda só porque desencarnou. Ah, a pessoa desencarnou, era impaciente aqui, se tornou paciente do outro lado. Era nervoso aqui, se tornou calmo do outro lado. Era arrogante aqui, se tornou humilde do outro lado. Nós acreditamos mesmo nisso? Se eu desencarnar quem eu sou neste momento, eu vou continuar quem eu sou do outro lado da vida. Por isso que todos os dias é uma oportunidade valiosa. Quando chegamos no médico, e o médico diz assim, André, você tem uma doença terminal, você tem aproximadamente 3 meses de vida, 6 meses de vida. Nossa, eu quero fazer em 3 meses ou em 6 meses o que eu não fiz a vida toda.
sendo que eu posso, com a mentalidade espírita hoje, viver cada dia como se fosse o último e dando o meu melhor. Hoje ainda estamos no início de mais um dia, mas vamos pegar o dia de ontem, o sábado. Eu posso dizer que eu fiz tudo o que eu podia no dia de ontem? Em nada eu poderia ter sido melhor, mais paciencioso, mais calmo, mais tolerante, mais fraterno, mais amoroso, mais piedoso, mais humilde, mais resiliente, mais brando, mais pacífico, mais amável, mais manso, mais doce, mais amigo. Essas reflexões que repetidas vezes nós ouvimos numa tribuna espírita e que vai sempre ser um foco de reflexão enquanto continuarmos na faixa evolutiva que estamos, é o nosso caminho. É o que nós precisamos ali, as pegadas que Jesus nos ensinou. Ele caminhou ao lado do sofredor. Jesus ele nunca escolheu o público-alvo como sendo os nobres, os cultos. Não. Jesus ele esteve sempre ao lado de quem precisava de uma palavra, aí sim, seja qual classe social for, seja qual grau de escolaridade for. Se eu venho para a casa espírita como uma atitude de adoração, simplesmente esquecendo que aqui é um combustível extra que eu vou ter para amanhã, mais uma semana que há de adentrar, eu entro e saio da casa espírita da mesma forma. Se eu não entro receptivo, se eu não entro preparado, se eu não entro falando assim, Senhor, graças te dou por mais um dia, os papéis que aqui temos são papéis transitórios. Passista, dirigência, dirigente de um centro, dirigente de um trabalho, dirigente, tudo isso é cargos que passam. E o que fica é o amor que nós colocamos, o sentimento, o desejo, a vontade realmente de fazer alguma coisa a mais. Chico Xavier e Pedro Leopoldo, e posteriormente em Uberaba, de uma família pobre, 1, 2 salários mínimos por mês, não tinha nada, filhos de pais que socialmente não representavam nada. Aquele homem foi eleito pelas votações populares o maior brasileiro de todos os tempos. No ano de 2000, mineiro do século, competindo com Pelé, competindo com Carlos Chagas, que foi candidato 2 vezes ao Prêmio Nobel da Ciência, e outros grandes escritores do estado de Minas. O que fez o Chico ser o que é, os 550 livros que escreveu, também. As mais de 10 mil cartas consoladoras que ele trouxe fidedignamente para os pais, para os filhos, para os parentes que perderam os entes amados, também. Mas o que fez o Chico ser o que era foi o homem bom, o homem amor, o sorriso nos lábios, o atendimento às pessoas, o acolhimento a quem perdeu alguma coisa. Não foi o que ele foi no centro espírita, não. Foi o que ele foi em todos os momentos da sua casa, como, por exemplo, quando ele ia comprar tomates numa quitanda, e ele comprava 2 tomates bons e 2 mais ou menos. E um dia é indagado, Chico, você está comprando, por que não compra 4 bons? Uai, meu filho, para não te dar prejuízo. Eu compro 2 bons para o longo da semana, e esses 2 não estão com uma aparência bonita, mas estão perfeitamente comestíveis para hoje e para amanhã, está ótimo. Quem de nós, em sã consciência, vai no supermercado e compra coisa mais ou menos pensando no dono em pagar o funcionário, pensando em qualquer outra coisa? Eu estou pagando, eu quero o melhor. Um dia, o Chico chama uma pessoa do lado e fala assim, prepara o carro, eu vou sair pelo fundo do centro, porque ainda tem muita gente para eu atender, mas eu estou aqui recebendo uma intuição de Emmanuel, que tem uma senhora pensando em tirar sua vida num bairro carente. Me leve até lá, meu filho, mas eu vou sair pelo fundo para não chamar a atenção. O Chico sai do centro espírita com o seu terno, entra no carro e estava sem o terno, numa altura de inverno como esta. E o companheiro pergunta para o Chico, Chico, cadê seu paletó? Eu devo ter esquecido lá dentro. Na volta, o homem deixou o Chico na porta do fundo do centro, o Chico entrou novamente e continuou suas tarefas. E aí o companheiro foi manobrar o carro e viu que o terno do Chico estava
no corpo de um morador de rua. Então esses exemplos, que uma mão sabe o que a outra não faz, dá e a outra não sabe o que deu, é o que engrandece. E é o que falta no mundo. É o que falta hoje no mundo. Ações no bem, ações que promovem a transformação, ações que enchem o nosso espírito e que eu chego no final do dia e falo assim, igual no sábado, fazemos atualmente 200 litros de sopa por sábado, 230 litros de sopa por sábado, chegamos às 2:30 da tarde cansados em casa, mas com aquele sentimento, que alegria, mais um dia da sopa fraterna, ver aquelas mães, vendo aqueles pais, vendo aqueles idosos, vendo aquelas crianças que viram para nós e pegam a comida na mão e falam assim, graças a Deus, vamos ter hoje comida, vai servir para almoço e para a janta, ontem nós não tivemos nada. Quantas vezes não ouvimos isso? Temos a evangelização aos sábados de manhã, crianças extremamente carentes que vão e são assistidas pelo CEPAC. Chega aquelas crianças lá no início da evangelização e falavam assim para mim, agora o meu próximo café da manhã será na segunda. Eu imaginava assim, as crianças não sabem, né, muitas vezes ainda que de sábado para segunda tem um domingo. Elas falavam para mim, não, amanhã eu não vou ter café da manhã mesmo. O meu próximo café da manhã vai ser na segunda-feira na escola. Será que nós sabemos o que é isso? Eu não sei o que é ter um dia que não tem café. Eu não sei o que é saber se vai ter janta ou se não vai. Eu não sei o que é saber se vai ter almoço ou se não vai. Eu não sei o que é. Eu passei por muitas experiências, mas não da fome, não da carência material, nesse sentido de não ter propriamente alimento para dar para um filho. Eu vejo a minha filha de 2 anos de idade, eu não sei o que é, eu não sei se hoje vai ter leite, eu não sei se hoje vai ter alimento, eu não sei se hoje vai ter café da manhã. E as crianças que nós atendemos lá é assim. É uma realidade diferente da nossa. E quando a gente sai desse mundo e vê que existem mundos totalmente diferentes dos nossos, a gente fala assim, nossa, daqui a pouco eu vou almoçar, mesmo que o bife der uma tostada, graças a Deus eu vou ter um bife mesmo que seja tostado, porque tem muita gente que não vai ter nada. Tem muita gente que não vai ter nada. Nossa, que bom que nesse frio eu posso chegar em casa do trabalho, tomar um banho quente, por 2, 3, 4 cobertores se eu quiser, ou alguns até ar-condicionado quente. A gente tem também, a pedido do benfeitor da casa, no final das tarefas de terça, quinta e sábado da comida fraterna, atendemos 30 moradores de rua que moram embaixo do pontilhão. Esses dias atrás atendemos uma grávida. Naturalmente, pela condição que ela estava, teve um aborto espontâneo. E lá, perto de um rio, começamos a fazer a campanha do agasalho, do cobertor, porque eles estavam dormindo com papelão. E outros estavam dormindo com uma folha de jornal. Então, quando eu vejo essas realidades nas nossas cidades, e São José dos Campos não é diferente de Itapeira, pelo contrário, que deve ser pior, porque lá tem 80 mil habitantes só, quanto maior, mais problema social, nós passamos a ver que temos tudo. Temos o básico para poder dizer assim, eu sou feliz. Só que enquanto eu colocar a felicidade em parâmetros materiais, carro, celular, computador, isso, aquilo, aí eu vou sempre ser triste, porque tudo evolui, meu celular novo de hoje, amanhã já não é mais novo, meu celular de última geração hoje, amanhã já não é, o meu carro que é bom, daqui a pouco vai ter um que é melhor do que o meu, aí eu fico deprimido, porque acompanhar o desenvolvimento disso haja dinheiro. Agora, quando eu vejo nas pequenas coisas a felicidade, qual a última vez que nós contemplamos o sorriso de uma criança? Qual a última vez que a gente sentou com um pai difícil, com uma mãe difícil e não quis que eles pensassem ou agissem como a gente age e pensa? É caridade. Caridade material é apenas um tipo, existem muitas outras caridades que faltam nos lares. A pobreza não está no lar de todo mundo, mas a falta de amor, quase todo casamento passa por isso. Falta de amor para com os filhos, falta de limites, falta de responsabilidade, falta de caridade, de irmandade.
A caridade material é um tipo que pega uma parcela da população. Hoje quase todos os lares são um depressivo, um alcoólatra, ou um drogadita, ou algo isso ou aquilo que nós temos visto. E qual é o nosso comportamento com a visão espírita que nós temos hoje? É a mentalidade, como eu falei há 1 hora atrás, já caminhando para o término de nosso encontro. Que o nosso Mestre Jesus, que o Divino Mestre, como honrosamente esta casa leva o seu nome, possa verdadeiramente nos ajudar a sair da casa no dia de hoje, a termos um domingo melhor, a termos uma semana melhor, lembrando que o que Jesus precisa de nós é a ação, a construção do bem e da solidariedade. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Nós vamos falar agora um pouquinho dos livros que nós sempre trazemos. Pena que hoje a Cris não pôde estar conosco, mas estamos aqui deixando em público um abraço carinhoso a ela. Ela sempre nos recebendo com tanto amor, com tanto carinho, está em recuperação da saúde. Onde ela estiver nesse momento, que os bons espíritos possam assisti-la também. Senti muita falta do seu abraço carinhoso, que há anos já temos dado. Trazemos aqui conosco hoje... para não falar dos 9, mesmo porque tem as outras atividades da casa e para não abusar da caridade que já nos deram, estamos lançando no livro, nesta jornada de palestras, que é o livro Trabalhadores Invisíveis. O livro Trabalhadores Invisíveis é o primeiro psicografado, ditado pelo espírito de Jerônimo Mendonça, que na década de 70, 80, vinha com muita frequência São José dos Campos, o gigante deitado, tetraplégico, cego, com um trabalho extraordinário. E aqui ele vai falar um pouco da Colônia Esperança Chico Xavier, do momento da pandemia, das lutas que no mundo espiritual também se travam. É o livro Trabalhadores Invisíveis. E o penúltimo é Chico Xavier, Uma Gota de Amor, em que são relatos em torno do nosso querido Chico. Em que aqui nós vamos ter histórias em torno deste grande homem.